O Psiquiatria em Cena é um quadro que contará sempre com a participação de uma figura artística para um bate-papo onde vamos traçar um paralelo entre arte e psiquiatria. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Com vocês, o Psiquiatria em Cena de hoje. O amor envelhece. Nosso corpo envelhecido de amores, novos amores produz. O tempo conta todas as horas. Veja meu corpo. Veja seu corpo. Vamos falar sobre envelhecer. Senta aí. Esta velha quer te falar sobre o inevitável fim de tudo. Sobre o destino de todos. Sobre o início da morte ou o começo da vida. Precisamos falar sobre envelhecer. Por isso, o Psiquiatria em Cena convidou a atriz Ivana Isa, que está em cartaz com o espetáculo A Velha, o qual assisti e achei incrível. Ivana, muito obrigado por ter aceito meu convite de vir aqui com tanta generosidade. Você é uma atriz que eu admiro muito e eu estou muito feliz por isso. Ai, Gustavo, eu que estou feliz de estar aqui participando desse projeto importante, com discussões tão especiais sobre tantos assuntos. E além da gente estar nesse lugar lindo que você escolheu, que é o Salão Nobre do Teatro Deodoro aqui em Maceió, que é cheio de referência, que tem uma energia incrível e que só vai ajudar a gente nessa conversa tão importante. Exatamente, né? Esse lugar que tem tanta história, né, Ivana? E a gente sabe que no processo de envelhecimento a gente também carrega muita história. O seu espetáculo aborda muito esse tema, né? Eu gostaria de saber em que você se inspirou para construir essa personagem, que contou a história de uma mulher que envelhece. Conta pra gente, para o público que não assistiu, de que se trata esse espetáculo? Bom, A Velha é um espetáculo que eu já vinha sendo provocada a continuar dentro do universo feminino. Eu já vinha de um espetáculo feminino, que era o Devassas, e o meu interesse, quando comecei uma carreira mais solo, né, porque também Devassas foi um espetáculo solo, era exatamente de continuar tratando sobre o que é que a mulher pensa a respeito das suas inquietudes. Devassas era um espetáculo de comédia e eu queria voltar com algo que me colocasse num outro lugar de atuação. No caso, A Velha. A Velha é um drama, seria? Na verdade, a gente não gosta de colocar um rótulo do tipo, é uma tragicomédia. Mas, na verdade, é uma mulher contando uma história de vida. E que tem os seus momentos trágicos e os seus momentos engraçados. Não é um texto que tem piada para provocar uma risada, né? A situação é que promove a inquietação do público. A reflexão. Ele se vê naquelas situações de constrangimento, nas questões que tratam do âmbito familiar. A Velha surgiu para mim exatamente na observação. Eu sou uma atriz que observo muito, eu gosto muito de olhar para o outro, eu gosto muito de gente. E a carência, a solidão, o abandono foi o primeiro provocador de iniciar esse tipo de dramaturgia. Você que escreveu o texto? Eu escrevi o texto com a colaboração do Flávio Rabelo, que é o diretor do espetáculo, e do escritor alagoano, Tainan Costa Canário, que é meu esposo. Sim. Eles colaboraram com algumas questões, inclusive de organização dessa dramaturgia, principalmente o Flávio. A dramaturgia ela surgiu de maneira quase que colaborativa. Como é isso? Ela foi surgindo a partir dos ensaios. A gente ensaiava e desenvolvia o texto em seguida a partir de improvisações. Era um texto, é um texto que foi indo para um lugar muito inusitado, que nós realmente não esperávamos que chegasse na conclusão final dele, né? O Flávio Rabelo, o diretor do espetáculo, ele faz parte de um grupo que chama Cambar. E o Cambar ele tem uma técnica desenvolvida que chama deriva, que é um improviso em cima de questões e de elementos. A gente vai descrever essa cadeira, o que ela é, o que ela poderia ser, o que ela é em fantasia e o que ela é realmente, o que é que ela é. Ela é de tecido, ela tem taxas. Ou seja, busca muito o simbólico. Muito, muito. E desenvolve a fantasia, a ilusão, um exercício incrível de memória, mesmo. E aí foi o primeiro momento para começar a desencadear um texto que foi surgindo a partir desse exercício.
trazer o tema da velhice é importante e acho que muito propício para o momento, porque eu visitei alguns asilos e o quesito abandono, solidão, não ser visitado é muito forte, né? E a velha, junto com a personagem que nós criamos, ela vem para falar exatamente sobre essa mulher envelhecida, sozinha, num lugar que é a casa dela, mas que a gente deixa muito aberto, que o público pense que possa ser qualquer lugar, né? Ela pode estar louca, ela pode estar num quarto, ela pode estar na sala dela, ou aquilo tudo pode ser uma grande invenção. Exatamente, isso que chama a atenção no espetáculo. Eu percebi que ela dialoga o tempo inteiro com a samambaia e com um filho que não está presente. Isso. Você se influenciou com alguma questão? Você buscou essa influência aonde? Olha, a ausência do filho, ela é um mote para várias ausências. Ela é uma atriz velha, comemorando o seu aniversário de 81 anos, que não é mais convidada para trabalhar em outras funções que não seja apenas como ela mesma diz. Eu não quero ser a vovó do comercial de margarina. O papel da vovozinha não é meu. É muito importante dizer que de 100% dos velhos, eu acredito, diante do que eu pesquisei, que 10% são as vovós e os vovôs aventura, que malham, que saltam de paraquedas, que fazem triatlon. Hoje em dia a gente chama esses de super idosos. Super idosos, que são aquele número muito pequeno. Uhum. A maioria dos idosos, eles estão mesmo sozinhos, com dores nas articulações, com problema com plano de saúde. O espetáculo, é bom reforçar que não é uma lição de moral para falar sobre olha como você tem que ficar velho. É uma mulher falando sobre suas inquietações e que acaba afetando e trazendo para a realidade das pessoas. Exatamente. Normais. O que eu percebi no seu espetáculo foi justamente isso. A realidade daquela mulher. Não que o envelhecer seja daquela maneira. Exatamente. Né? O envelhecer pode ser saudável, pode ser rico, pode ser maravilhoso, Isso. desde que a pessoa tenha qualidade de vida, Isso. que possa usufruir das questões com a família, com a saúde, acima de tudo, Isso. né? A gente vê que nossa população tem envelhecido cada vez mais. Isso aconteceu de uma forma muito repentina no Brasil, né? Acho que a gente nem está acostumado com isso. Nesse ano, Ivana, pelo que eu andei pesquisando, 12% mais ou menos da nossa população é idosa. E em 2030 esse número vai subir ainda mais. Você acha que a nossa população está preparada para esse processo de envelhecimento? Não estamos preparados porque o próprio jovem... Tem uma frase no espetáculo que a Meg diz assim: ninguém respeita a lentidão do corpo. E não respeitar a lentidão do corpo é isso, você não respeita o idoso. Se ele está atravessando na rua, você reclama, você buzina, você fica sem paciência. Se ele está na fila do shopping para pagar o estacionamento, você reclama. Há uma reclamação diária sobre o velho. Além, é claro, de todo o sistema de saúde que não atende esse velho, né? Os serviços públicos, os programas de saúde não atendem esse velho como ele realmente deveria ser atendido. Há uma carência em muitos setores, na cultura, no lazer, na saúde. O velho, ele está completamente colocado no escanteio. Envelheceu, não serve mais para nada. Fora o preconceito que ele enfrenta, né? Eu, como jovem, acabo escutando muito de pacientes ou até mesmo de amigos que, não vou naquele local porque aquele local só tem velho, eu não quero ser taxado de velho, como se o envelhecer fosse distante da nossa natureza, né? E não, como você começou o texto falando, né? Ninguém está livre desse processo, que é um processo natural, tudo padece ao nosso redor. E por isso, Ivana, eu queria saber, o que é envelhecer para a Ivanaísa? Como ela encara isso? Eu envelheço super bem, envelheço muito bem. Eu falo em casa, meus cabelos começaram a surgir cabelos brancos e quando eles estiverem mais espalhados na cabeça toda e tal, é uma meta. Não vou pintar cabelo, vai ficar branco mesmo. E respeito as mulheres que pintam seus cabelos, que não querem ficar com os cabelos brancos. Eu acho que nós estamos num momento feminino muito importante, que é o momento da liberdade de ser o que você é. O seu corpo é a sua roupa principal, né? O seu olho, o seu olhar, a sua fala. É muito importante, principalmente que nós mulheres hoje tenhamos essa consciência de que envelhecer é uma passagem importante da vida, que a gente respeite todas essas fases da vida e as viva com a intensidade que precisam ser vividas, não é? Ouvi vários depoimentos de idosos, também visitei asilos, né, casas de repouso, e me impressionei com algumas histórias.
Alguns deles disseram para mim que envelhecer era uma eterna faculdade. Você, desde que nasce até o seu processo de morte, você está numa faculdade de aprendizado. Outros disseram que é acumular maturidade, experiências. Eu, particularmente, Ivana, fico muito ansioso para a minha velhice, que talvez finalmente seja um momento em que eu vou me livrar um tanto da preocupação com o que os outros pensam a respeito, da aprovação. Acho que o envelhecer traz isso, né? Essa maturidade. Traz mesmo. Eu conheço pessoas idosas, né, na minha família, que passaram por muitos problemas, inclusive de saúde, mas que todo dia se renovam porque você está vivo, você tem que se renovar. Não adianta você ficar se martirizando porque você vai ficar velho. A não ser que você queira morrer antes. Exatamente. Não é? Que aí é uma escolha sua. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quiser da sua vida. Mas é muito importante saber que a fase mais madura, para mim, como mulher, lhe digo, eu me sinto muito bem, a gente passa evidentemente por todos os questionamentos, eu tenho 40 anos e tenho uma filha de 2 anos e quero engravidar novamente, quero adotar filhos, eu quero viver até onde o universo desejar que eu viva. E espero viver como a Meg viveu, mesmo com todos os seus medos, com as suas inseguranças, mas ainda dizendo que olha para mim, eu tenho fala, eu represento algo no mundo, né? Tem a sua subjetividade. Totalmente. Isso precisa ser respeitado e vivido no seu máximo. Entendeu? Porque que coisa melhor do que você ver alguém velho, evidentemente com saúde. É muito triste você ver um velho numa cadeira, sozinho, ou passando problemas de saúde. Evidentemente que ninguém quer isso. Ao mesmo tempo em que também a gente escuta histórias de pessoas que envelheceram, mas que também vivenciam um tempo de uma colheita, né? Ou seja, não investiram nos seus laços, tiveram relações conturbadas. Isso também vem a pesar, né, Ivana? Pesa. Eu acho que as relações, elas têm que ser sempre mais cultivadas, assim como nós estamos aqui agora, né? Conversar é uma coisa muito difícil hoje. As pessoas conversam muito pouco. Exato. Se olham muito pouco, estão o tempo inteiro com o celular, se falando. Eu conheço pessoas que nem atendem mais o celular, só falam pelo WhatsApp. Então, isso é uma perda de vivência e de humanidade mesmo com o outro. Da troca. Da troca. Que você tenha mais com os seus idosos, que você esteja mais perto deles, porque o tempo, ele é... Eu vou abrir uma aspa bem grande, porque eu acredito muito em outras energias, mas ele é finito. Ele começa e ele termina. Se ele vai reiniciar, ainda é um mistério. Para mim, que estou viva, né? Então, aproveite cada segundo como se fosse um agora. E acolha os seus idosos, esteja com eles. Que a grande mensagem que fica é a gente investir nos nossos laços, né? Saber cultivar nossas relações, amar o próximo, amar nossos familiares. Às vezes até uma atitude corriqueira, como chamar o pai para almoçar, chamar o pai para ir ao cinema, a mãe, criar uma rotina, porque essa rotina não vai ser criada de repente quando as pessoas envelhecerem. Coisas que você não tem o hábito de fazer, você não vai fazer quando seu pai tiver 75 anos. Né? Então, esse investimento é fundamental e necessário. Eu fico muito emocionada quando as pessoas saem do meu espetáculo, porque elas saem com uma fala reverberando na cabeça, de você olhar para si, de você entender todos esses silêncios, esses ecos que ficam durante a nossa vida, né? Porque são ecos que ficam de memórias, de vivências de pessoas que partiram, de pessoas que estão presentes, mas a gente não tem a presença. Né? De atenção, de olhar, de afeto. Eu vejo a velha e a Meg com a sua samambaia Josi, uma troca de amor mesmo, né? É nela que ela se enxerga. Ela pode ser, inclusive, a própria samambaia. Exato. É uma mulher falando sobre suas inquietações e ela inquieta as pessoas de uma forma muito positiva. É um espetáculo que eu tenho muito amor por ele e com a direção também de supervisão do Amir Haddad. Enfim, eu fico muito feliz em ter tratado desse tema e tratar dele ainda, porque a Meg ainda tem muitos anos pela frente, dessa forma muito delicada e sutil sobre o que é que eu represento na sua vida e o que é que eu represento para o mundo. Todos me olhe, nós me veja. Temos um lugar. Sinta a minha respiração. Eu ainda respiro, eu não morri ainda. Exato. Ivana,
Muito obrigado. Eu acho que esse assunto é um tema, o grande tema da gente hoje em dia, né? Porque o envelhecer, todos nós estamos passando por esse processo, desde uma criança de 5 anos até um adulto jovem, todos estão envelhecendo. Você nasce, você já envelhece. Já envelhece. Né? Então nossas células estão se multiplicando, morrendo, né? E a gente se recriando nesse processo. Exatamente. Então me emociona falar sobre isso. Eu realmente sinto uma gratidão muito grande pela sua generosidade de ter vindo aqui, dividir com a gente essa experiência incrível que é criar, através da arte, você representar no palco a vida. Muito obrigado. E um pouco da morte também. Foi um prazer, Guga, feliz por tudo, pelo convite, pelo teu texto lindo depois que assistiu o espetáculo. Foi. Tão generoso também com o nosso trabalho. Obrigada, foi lindo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Esse foi o Psiquiatria em Cena de hoje. E você que gostou, manda sugestão pra gente, segue nas redes sociais, compartilha e marca seus amigos. Até o próximo.